Aleluia, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nesse dia, papai. Seja entronizado no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. Seja o teu nome exaltado, Senhor. Seja o teu nome adorado, papai. Porque somente o Senhor é digno, Senhor. Digno de toda adoração, digno de toda exaltação. Porque foi o Senhor quem foi capaz de morrer por amor de cada um de nós, papai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Abençoa esse culto, abençoa, Senhor, Pai, esse dia, Pai, para que sejamos edificados, sejamos abençoados através da Tua palavra, Senhor. Tudo que é contra, todo mal, Senhor, toda preocupação, todo anseio, tudo aquilo que tenta nos perturbar, papai, todo medo, toda dúvida, Senhor, nós repreendemos no poder do Teu nome e damos liberdade ao Teu Santo Espírito, Senhor, para agir, para nos constranger, Senhor, para nos tocar, papai, para honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar mais uma salva de palmas para o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Convido você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9 ao 13. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9 ao 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9 ao 13. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois aprendei o que significa isto: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Vocês podem se assentar. Senhor, essa Tua palavra, que ela nos fortaleça, que ela nos alimente nessa manhã, que ela nos abençoe, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história é contada no capítulo 2 de Marcos, e Lucas também vai contar, e ele vai contar um detalhe. Fala que esse banquete foi oferecido por Mateus ou por Levi, né? Mateus é chamado ali então para ser um discípulo de Jesus, e ele resolve fazer um banquete para estar honrando e estar prestigiando Jesus, né? E é interessante que, se você estudou um pouquinho sobre a história judaica, a cultura judaica, a tradição judaica era que todo sonho de um pai é que o seu filho possa se tornar um dia mestre, um rabi, a quem vai ensinar o Pentateuco, a Torá. Só que, para um rabi ser um rabi, ele precisa antes ser um discípulo. E o que acontece? Então, é motivado as crianças, desde pequeninas, a elas estudarem a Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o que acontece? Não somente isso, por quê? Porque não dependia somente do desempenho, da dedicação de um jovem judeu a estudar e a conhecer, mas dependia também de alguém chamar ele para discipular. Olha, eu vou ser seu mestre, eu vou ser seu discípulo, você vai se tornar meu discípulo, entende? E era assim. E o que acontece? Juntamente com isso, o jovem também, ele era motivado a aprender o ofício do seu pai. Por quê? Porque se desse errado aqui, ele ia seguir o ofício do pai. Então a gente vê isso acontecendo com Jesus. Jesus seguiu o ofício do pai, o pai dele, José, era carpinteiro, então ele aprendeu também a Torá, ele aprendeu as leis do Senhor, só que ele foi aprendido. Por quê? Porque não é que estou sonhando que vai dar errado, não. Era a cultura, era o costume de se ensinar a Torá, para ele de repente ter condições de se tornar um mestre, um rabi um dia, ou se não desse, seguisse o ofício do pai, entende? Só que tirando isso, quando a pessoa dava errado aqui, não tinha muita opção de fazer. E Mateus era uma dessas pessoas. Por quê? Porque ele foi trabalhar para Roma como coletor de impostos. Então ele não é uma pessoa tão querida, por isso ele é tratado como publicano, aquelas pessoas que trabalhavam para arrecadar, para coletar impostos do seu povo. Então imagina, vem um governo, impõe a sua autoridade e ainda vai extorquir, né? Era isso que Roma fazia. E Mateus era um desses agentes que coletava.
E era costume, você vai ver a história de Zaqueu. Eles subtraíam mais valores. Então, tanto vai para Roma, mas tanto vai para a gente. Então, na maioria dos casos, os publicanos eram pessoas que tinham uma condição financeira muito melhor que o restante dos judeus. Você vai ver, ele é descrito assim naquela série The Chosen, você vai ver Mateus, ele tinha de repente o terno, a manta dele era mais bonitinha, porque talvez, com certeza, era uma de condição financeira acima de um judeu normal. Então, quando Jesus chega para Mateus, ao ponto de Mateus abrir mão de tudo, de toda a responsabilidade, não se preocupou. A Bíblia fala que ele deixou tudo e o seguiu. Imagina você estar lá com a responsabilidade, com os carnês, com tudo, com isso. E a Bíblia fala que Mateus, por quê? Porque Mateus viu em Jesus a oportunidade de um sonho sendo restaurado. Falou, alguém está me chamando para ser discípulo. Alguém está me chamando. Então, quando a gente às vezes lê a Bíblia e não entende um pouco, a gente fala, por que fez? Mas é porque tem toda essa história por trás. Então, quando Mateus ouve que há um novo mestre ensinando e vivendo milagres, e ele pega e passa diante dele naquele dia e o chama, ele não vai pensar duas vezes. Ele fala, o quê? Eu não vou perder essa oportunidade de seguir Jesus nunca. E é isso que acontece, ele vai e segue, porque ele sabia da oportunidade. Então, com um coração grato, ele resolve fazer o quê? Um banquete. Mateus é o quê? Publicano. Quem são os amigos deles? Publicanos. Ele não era bem visto, não era bem quisto pelos judeus, então com certeza ele não tinha tantos amigos, ou talvez nenhum amigo judeu. Mas ele tinha os amigos publicanos. O que ele fez? Quis fazer um banquete para celebrar, e chamou os publicanos. E Jesus estava ali sentado, porque Jesus não tem problema. Jesus não tem problema de estar em lugares, porque ele veio para salvar. E o que acontece é interessante, depois você olha esse versículo aqui, verso 11, e os fariseus vendo isso. Os fariseus sempre vão estar de olho, né? Às vezes eu brinco, né? Faço que Deus busca os verdadeiros adoradores, geralmente se adora de olho fechado, né? Os observadores ficam de olho aberto, né? E às vezes acabam observando e pecando. E essa mesma passagem, Jesus ele cita lá no capítulo 12 de Mateus. Só que Jesus ele está fazendo uma citação e uma memória a um trecho do Antigo Testamento. E qual? Oséias 6, verso 6, que é, misericórdia quero e não sacrifício. E as pessoas não estavam entendendo. Então, para a gente entender esse contexto Jesus ele veio salvar os pecadores, ele não veio para os justos. Quem é justo não precisa ser perdoado, amém? Quem é justo poderia ter sido arrebatado, mas não foi. E o que acontece? Jesus ele veio para os justos, e é essa a declaração que ele faz. E ele fala, Jesus, porém, ouvindo isso, disse, eles não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Verso 11, vamos reprisar aqui. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que eles não foram direto a Jesus? Por que eles não perguntaram a Jesus? Porque muitas das vezes nós temos medo de perguntar para Jesus. E Jesus sabe de tudo, ok? Jesus ele conhecia a situação e o coração daquele pecador. Jesus conhecia toda a situação, assim como você vai ver em várias situações. As pessoas questionam, mas por que ele faz isso? Por que os discípulos dele, e eles não têm coragem de se achegar? Então a gente tem que aprender a se achegar a Jesus. Sem medo da resposta. Porque se as palavras dele são palavras de vida, por mais que seja um não de Jesus, esse não gera vida. Esse não gera vida. Então, muitas das vezes nós temos medo de se achegar e perguntar, e a gente corre o risco de se tornar igual a esses homens, vendo isso, em vez de se achegar a Jesus, por que acontece isso? Por que aquela pessoa é assim? Por que aquela pessoa está fazendo isso? Por que acontece isso na vida de ciclano? Você viu? Por que aquele ciclano está? Por que o pastor veio com aquele terno ali? Que estava na promoção, irmão, a gente achou e pegou. Pergunta para mim, eu vou te dar a dica, eu vou até com você lá comprar. Mas não fica falando, olha, você viu que ridículo? Parece a toalha de mesa. Quem falou Mas eu gostei, eu vesti, senti, falei, uau, ficou caxi. Mas a gente tem que aprender a perguntar para Jesus direto. O porquê que as coisas acontecem. Por quê? Porque dele vem a resposta verdadeira. Não tenha medo de perguntar para Jesus. Só que os fariseus perguntam para ele, e Jesus ouve, Jesus sabe de tudo. Não necessitam os médicos de cura, mas sim os doentes. Quando ele fala, ide porém aprendei, ele estava falando para doutores da lei. Imagina você falar para uma pessoa que é entendida.
Olha, vai e revê. Olha, você é cozinheira, não está errado. Angélica, vê os seus bolos direito, se eu colocar. Era a mesma coisa. Angélica, esse chantilly aqui não está meio estranho? Você estava falando, Jesus estava falando para os autores da lei. Mas ele fala sem medo, sem preocupação. Ide e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Às vezes a gente sacrifica tanto, né? Não é tão fácil virmos à igreja, né? Tem pessoas que moram longe, tem pessoas que vêm, de repente tem pessoas jovens aí, glória a Deus, vocês estão aí, né? Foram dormir tarde, né? Não sei que horas foram dormir, mas estão aí, é um sacrifício. Mas não adianta nada, o que Jesus está querendo dizer, não adianta nada às vezes a gente sacrificar tantas coisas, né? A gente vem, se prepara, se arruma para vir cultuar a Deus, se nós não tivermos misericórdia. Não adianta nada. Não adianta nada a gente pegar e ver de repente uma pessoa errando ali e falar, pecadorzinho. Como que pode? Se é misericórdia que Jesus quer, se é misericórdia que Jesus veio trazer, e é misericórdia que Jesus falou para os autores ali, ide e aprendei. Então nós precisamos entender o que é isso, e presta atenção, ele não veio passar a mão na cabeça de pecador, Jesus não veio falar que pecadorzinho bonitinho, não, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há conversão, sem arrependimento não há transformação. Mas Deus tem os parâmetros, Deus ele tem a longanimidade dele, Deus ele tem a paciência dele. Como assim, pastor? O próprio apóstolo Paulo fala isso. Paulo fala ao seu discípulo Timóteo, ele fala lá no capítulo 1, no verso 15 e 16, primeira carta de Timóteo, ele fala assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Às vezes a gente vê Paulo fazendo a história acontecendo, perseguindo cristãos, mas Jesus sabia o que estava preparado para ele. Jesus sabia o plano que ele tinha para ele, para que fosse o quê? Para exemplo. Às vezes a gente pensa, mas está... Não, gente, a gente precisa aprender a manifestar o fruto do Espírito. Benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor. Nós precisamos. Se eu estou em Cristo, o Espírito Santo habita em mim, isso tem que exalar de nós. É fácil? Não é fácil. Ah, pastor, então a gente tem que ser uma barata tonta. Não. A gente vai ver no finalzinho os pontos que Jesus coloca. Mas a gente tem que entender que ele quer misericórdia. Amém? Jesus no Sermão do Monte, ele fala assim, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Às vezes eu convivo com situações, eu vejo pessoas sendo tão rudes, tão grosseiras, ingratas. Às vezes as pessoas não conseguem agradecer, só vêm com os 2 pés no peito reclamando. Opa, peraí, quem que você é? Você é o santarrão? Por que você não foi arrebatado então? A moeda, uma vez eu preguei isso, a moeda tem 2 lados. Amém? Um dia, de repente, a gente pode estar aqui bem por cima da carne seca, ou carniça, sei lá, e falar, olha só, como que ele pode fazer isso? Como que ele é grosseiro com a esposa? Como a esposa mal educada? Como que ele cuida dos filhos? Mas outro dia, de repente, a gente pode estar numa situação e está ruim assim. E você não ia querer misericórdia com a sua vida? Sim ou não? Os misericordiosos alcançarão misericordiosa. Gente, eu já fui um novo irmão, já fui novo convertido. Eu era o justiceiro de Jesus. Se deixasse, eu tinha uma bainha, uma espada desembainhada. Irmão, não levantou a mão na hora da adoração, mas que pecador. Eu era mais ou menos esse nível assim. É compreensível, você vai ver Pedro, no final da trajetória de Jesus, desembainhando uma espada. Poxa, o cara não converteu, não andou com Jesus, foi. Não caminhou com Jesus, não aprendeu, mas de onde que tinha? Porque a gente esconde. Como foi feita a dinâmica aqui, como a Angélica falou, a gente esconde, né? Pode colocar debaixo de um terno xadrezinho bonitinho assim, a gente esconde. Dá um sorrisinho, né, para disfarçar. Mas só Deus sabe o homem mau que tem dentro de mim, dentro de você. Aquele que precisa morrer. Aquele que precisa estar crucificado com Cristo. Amém? A gente vai fazer uma dinâmica e vai ser entregue para você uma pedra. É a pedra da vitória, viu, irmão? É a pedra que você vai derrotar o seu gigante. Fala aleluia, dá glória a Deus.
Tá? Então eu não quero que ninguém fique sem pegar uma pedra, tá? Eles vão estar sendo distribuídos, então preste atenção aqui, tá? Vamos dar um tempinho, vai, enquanto eles distribuem. Nós vamos prestar atenção. E não olha o tamanho da pedra, porque quem derruba é Jesus, viu? Gente, é uma pedra. Pode dar as maiores, viu, irmão? Não, não é para pedra. Amém? Não fica ninguém sem ter pedra não, viu? Até as crianças subiram, os adolescentes. Vamos lá, quem está sem aí, levanta a mão para que alguém possa levar para você. Essas pedras são do Jardim da Heloísa. Eu ia comprar, não deu tempo, eu passei na casa dele e falei, olha, tem um negócio lá na sua casa, então, se não se importar. Vamos lá. É a pedra que vai derrubar o seu gigante, que impede você, que te afronta. Amém. Pronto? Tem mais alguém sem pegar pedra? Levante sua mão aí, ó. Pessoal lá de trás da mesa de som pegaram pedra. Vamos lá então. Nós precisamos entender. Dá uma para mim, Herbert. Gente, isso é pequena mesmo, hein? É. Mas tem gigante que cai com essa pedra, amém? Ih, você crê ou não? Não está na sua força, não está no tamanho do gigante, está na fé em Deus, ok? Amém. A gente tem que entender, o profeta Isaías fala no capítulo 55, que os nossos caminhos não são como os caminhos dele. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos dele. Você já ouviu essa frase, já ouviu esse versículo, já leu, talvez já até pregou. E nós precisamos entender que é assim, amém? O que Deus pensa, de repente eu tenho um ponto de vista acerca disso. Ponto de vista, Deus vai além. De repente a gente pensa, eu vou trilhar esse caminho, vou fazer esse planejamento, mas o caminho de Deus vai além, sobressai o nosso, isso é inquestionável. Então nós precisamos entender o que Deus tem, os pensamentos de Deus, o coração de Deus. Romanos fala, Paulo vai falar lá no capítulo 9, ele fala assim, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Esse é o coração de Deus. Então nós devemos seguir o exemplo de Deus, amém? O exemplo de Cristo. Então às vezes tem situações, de repente você fala, mas por que o pastor não está tendo misericórdia daquela pessoa? Porque de repente você não sabe o que teve por trás, de repente é a 90ª vez. E Deus falou, espera um pouquinho. A Bíblia é clara em falar isso. Quando a Bíblia fala para não dar pérolas aos porcos, ela está falando, olha, do seu tempo, da sua vida, disso. Aí a gente lê isso na Bíblia e tem que ficar assustado? Não, a gente tem que ter consciência, porque às vezes a gente pensa, está sem paciência. Então vai cuidar, vai fazer. E às vezes a gente pensa, tem paciência demais. Nós não sabemos a história e a situação das vidas das pessoas, mas Deus sabe, por isso Ele move, Ele nos direciona. Então nós temos que aprender a assimilar de Deus, para que nós possamos seguir o exemplo e o caminho dEle. Oséias 6,6, segundo a Nova Versão Transformadora, tem uma palavra que ele coloca aqui, uma versão, e é bem interessante nessa versão. Ele fala assim, quero que demonstrem amor. Nas outras traduções vai falar misericórdia, mas na Nova Versão Transformadora ele fala, quero que demonstrem amor e que não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejam holocaustos. Às vezes a gente está lá e faz metodicamente, não, eu estou lá, eu tenho que oferecer meu sacrifício a Deus. Hoje nós não derrotamos, nós não matamos nenhum animal e oferecemos no altar. Hoje as nossas ofertas, a nossa adoração são outra forma. E de repente a gente pensa, não, estou sacrificando, está tranquilo. Não. Deus fala, eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês conheçam o meu coração, para que vocês possam tomar o exemplo e fazer igual. Então, quando Paulo fala isso ao Timóteo, ele fala, olha, eu sou a prova viva. Eu era o pior dos pecadores, mas tudo o que aconteceu foi demonstrar a misericórdia sobre a minha vida e a longanimidade de Deus. Amém? Então nós precisamos entender e aprender.
para que nós possamos seguir o caminho de Deus, para fazer o melhor, para que a gente possa estar fazendo aquilo que nós somos chamados, manifestar o Espírito de Deus, os frutos do Espírito, manifestar o amor, manifestar a bondade, amém? Jesus, ele ainda não veio para o juízo, ele veio salvar o que havia perdido. Vai vir o dia do juízo? Vai. E pode ter certeza que ele vai ser o melhor juiz, ele vai ser o melhor. Ele vai ser aquele que vai determinar, não vai deixar passar nada batido. Então nós precisamos entender, e precisamos aprender a ouvir o Senhor. E como nós ouvimos o Senhor e sabemos que nós estamos meditando e praticando a palavra? É fácil? Tem um sensor. Se não fosse tão fácil, a Bíblia não ia falar, olha, não adianta nada você ouvir e não colocar em prática. Você vai ser um insensato se você fazer isso. Tiago vai falar, olha, se você ouve e não pratica, você vai estar se enganando a si mesmo. Então, é crucial que nós venhamos aprender a ouvir e a colocar em prática. Quando eu sei que estou colocando em prática? Quando eu estou exercendo. Hoje as pessoas estão adquirindo conhecimento, mas poucos colocam em prática, poucos exercem. E é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida como cristão, como igreja, como os filhos de Deus. Provérbios 30, 12 diz assim, há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Talvez você conheça alguém assim, a pessoa que ela não tem nada de errado. Tudo ela é certa, os outros que é errado. Imagina, Outra tradução fala que é uma geração, mas que são puros aos próprios olhos diante de Deus. Diante de Deus como estão? Diante de Deus precisam ter as suas vestes lavadas ou não? Nós precisamos sondar, nós precisamos entender que o Evangelho não é para o meu irmão da esquerda, não é para o meu marido, não é para a minha esposa, o Evangelho é para mim. É para mim. O que eu preciso mudar? O que essa palavra fala que eu preciso me alinhar? Não é para as pessoas, não é para o meu liderado, é para mim. O Evangelho é pessoal. Por quê? Porque quando nós recebemos esse Evangelho e nós aplicamos na nossa vida, é uma transformação. E quando nós somos transformados, nós transformamos o ambiente ao nosso redor. Tem muitas pessoas, de repente, expostas, falando, mas o meu marido. Teve uma vez que eu falei, já contei isso. Falei, irmã, você quer um conselho? Quer, mas era novo convertido, tá? Novo convertido tem umas ideias assim, né? Falei, irmã, qual que é o meu problema, pastor? Eu estou passando dificuldade em casa. Falei, irmã, lá no Raquém tem um negócio que chama bondo. Piga uma gotinha aqui no meio do lábio. E pronto. E você vai ver como que vai. É o que a Bíblia fala. A esposa que quer ganhar o marido não precisa abrir uma boca. Mas fica naquela lutinha de braço de ferro, opa, tentando provar. Não, porque você viu o que o pastor falou? Viu? Muda. A gente passou pelo Veredas Antigas, 6 meses de convertido. É uma benção o Veredas Antigas. Mas sabe o que a gente sabe? Vai ter esse ano, tá? Mas você precisa... mas é você. Eu falei, gente, não é assim, mas a gente era novo convertido, dá um desconto, né? Não desconto, não. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter uma transformação. Já passou, o ano passado ficou o ano das desculpas. Se você não consegue, peça ajuda. Eu não sei, peça para alguém. Mas o básico para você dar o primeiro passo, você sabe. O básico do básico, você sabe, que é amar e perdoar. Ser fiel a Deus, ser obediente a Deus, nós sabemos. Por quê? Porque senão a Bíblia não teria vários conselhos acerca da palavra. Paulo fala, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Algumas traduções falam aquele que, pois, está de pé, mas essa tradução ele fala aquele que pensa. Por quê? Porque a gente está pensando. Aos nossos olhos nós estamos limpos, mas e aí diante de Deus? Igual eu sempre brinco com a minha esposa, eu falo, né? Brinco em questão de citar. Às vezes quando ela quer vir, a gente está lá falando, está tendo uns hanashi meio, como é que fala? Não, uns hanashi meio sério assim. Aí ela pega e fala assim, dá uma filtrada em você. Você queria ter um pastor igual você? Aí eu paro e penso, lógico, né? A gente pensa, não pode nem pensar 2 segundos. Não, lógico, tia. E você, seria casado com um marido igual você? Eu falei, oxe. Mas é a melhor maneira de nós nos avaliarmos. Às vezes é fácil a gente reclamar.
É fácil reclamar do seu chefe, é fácil reclamar de um empregado, é fácil reclamar, mas e aí? Você, no lugar da pessoa, seria igual ou diferente? É muito fácil. E isso, sabe o que tem gerado? Essa falta de compaixão e de misericórdia, uma frieza. Uma frieza, uma falta de empatia com o ser humano e com o próximo. Isso eu não estou falando você ser simpatizante de pecados, simpatizante de pecadores, não. Mas isso gera uma frieza em nossos corações, onde falar, deixa ele que se vire, que merece. Isso não é assim. A gente não vê esse exemplo na vida de Jesus, a gente não vê Jesus fazendo isso. Então nós, esse ano, precisamos aprender o que misericórdia significa. Ter um coração misericordioso. O próprio Jesus fala no Sermão do Monte, não julgueis, para que não sejais julgados. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão. Você vê pessoas só levando patada. Às vezes eu converso com pessoas, falo, poxa, mas porque meu chefe trata mal, aí você vai ver a situação que ele tem semeado. Falta de misericórdia. As pessoas são duras e grosseiras com ele, você fala, por quê? Aí você vai ver, você semeia isso, você quer colher o quê? Não tem outra colheita. É um engano, é uma cegueira. Eu procuro ser gentil, eu procuro ser bondoso, ser generoso, mas eu também tenho o pavio um pouco curto, digamos assim. Né? Você vê, quando eu não gosto de uma coisa, você vê, eu transmito assim, não gostei. Mas a gente aprende a amar, a gente aprende a perdoar. Eu não saio chutando, eu não saio pegando, destruindo tudo. Semana a gente estava lá na rede, no culto de oração. Aí eu peguei, aconteceu uma situação, quebraram o negocinho que encaixa o iPhone para fazer a live. E eu falei, uau, o problema não é ter quebrado, o problema é ter quebrado e ninguém falou nada. Porque eu dependo daquilo para fazer a live. Se não tem aquele negócio lá, não dá para segurar o iPhone, não dá para fazer a live. E eu falei, caramba. Aí eu mostrei para o Lincão, estava lá, falei, Lincão, aqui, ó, achei a prova do crime, estava escondida atrás da caixa ali. Talvez derrubaram, sem saber. Derrubou e quebrou. Poxa, pastor, quebrou, olha, vou ver aqui, quebrou. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa a nossa vida assim, debaixo dos panos. Aí fiz uma coisinha e vou, e sabe o que acontece? Não há um perdão, não há uma restauração, não há coisas que são favoráveis ao caráter de Deus. Né? Outro dia, eu estava vendo uma situação, a pessoa falou, não, eu aconselho você a ser sincero, transparente. Vai lá, ser sincero e transparente. É a melhor coisa, nós andamos na verdade, na transparência. Nós não podemos permitir essas situações. É uma coisinha pequena que aconteceu. Já encomendei outro, vai chegar. O problema não é o valor, entende? O problema é, poxa, quebrou e não falou nada. Você gostaria que fizesse isso com você? Não é mais falar, olha, derrubei o copo, quebrei. Estava ali. Quanto que? Não, pastor, não precisa cobrar. Esses dias eu fui pegar, ano passado eu fui pegar uma pessoa. Aí eu emprestei um carro. Né? Às vezes, em vez de repente alugar, em vez de alugar e pagar um valor, eu falo, pega e abençoa o irmão. Eu falo, irmão, você não empresta o carro? Tó. Só que eu pego e dou depois. E eu peguei o carro do irmão da igreja, lá, o Daniel. Quando eu estou voltando, eu vejo um trincado no para-brisa. Eu falo, ai meu Deus, ainda bem que tem seguro, mas eu falei, meu Deus, né, que chato, é o carro dele. Aí você acha que eu cheguei e falei, você acha que eu sou esperto? Eu vou contar para ele, para quê, irmãos? Não é que não fui eu. Não, eu cheguei e falei, Daniel, eu não sei se fui eu, mas eu percebi na volta, eu não sei se estava na ida, então pode ter sido que é eu, por isso que eu estou preocupado. Falei, olha, aconteceu, vê quanto que é, e por favor, me informe. Né? E pior que ainda foi dirigindo em 2. Aí era metade, mas eu falei, não adianta pegar e jogar a culpa, vamos assumir o filho feio aí, né? E o que acontece? Falei, aí ele foi ver, não tinha sido nem eu, nem ele, tinha sido uma vez que eu acho que um parente dele emprestou e falou. Entende? Mas isso gera o quê? Gera confiança. Isso gera o quê? Gera credibilidade. Quando nós aprendemos a andar em cima desse caminho, isso vai gerar empatia, vai gerar compaixão, vai gerar misericórdia, e é isso que tem faltado. São palavras verdadeiras. O que a Bíblia fala? Por se aumentar a iniquidade. É aquele pecado que se torna normal, que se torna rotineiro, que você não tem mais arrependimento. É mentirinha mesmo, mas dá de jogo, todo mundo mente, pastor. Só mentirinha para o meu chefe, mentirinha aqui. Não foi para isso que nós somos chamados. Por se aumentar a iniquidade, o amor esfria. O amor esfria. Por isso que eu não posso permitir, situações na minha vida. Por quê? Porque eu não quero que o amor de Deus esfrie na minha vida. Eu preciso mais do que ninguém manifestar esse amor.
pela responsabilidade que Deus tem dado, eu preciso aprender, mas se eu não tomo cuidado, um negocinho aqui, dá idiobo, só não dá nada. Esse é o problema hoje em dia. Estava falando com um jovem, sabe qual é o problema hoje em dia? É um negocinho pequenininho, que você fala assim, nada a ver. Aí é um negocinho assim, nada a ver, pastor, não, nada a ver. Sabe o que vai acontecer no final do ano? Você está um cego. Você não está enxergando nada, você está tropeçando, está passando por cima de pessoas que te amam, porque está cego, nada a ver hoje, nada a ver amanhã, nada a ver, você está ficando cego. E nós não podemos permitir isso, porque nós temos a solução. Nós temos Jesus Cristo, aquele que perdoa, aquele que é fiel e aquele que nos ensinou a ter o quê? Misericórdia. Amém? Abram lá no Evangelho de João, capítulo 8. Antes de João, capítulo 8, espera um pouquinho, antes de João, capítulo 8, abre em Mateus 12. O Herbert é demais, né? Ele trouxe uma pedrona maior. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Amém? Jesus, do 12, do 1 ao 7. Evangelho de Mateus, capítulo 12, do 1 ao 7. Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 12, do 1 ao 7. Diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Verso 2 diz o quê? E os fariseus vendo isso. Dá um pause aí. Sabia que tinha fariseus seguindo Jesus, espionando Jesus? Não, já parou para perceber? Tudo que Jesus fazia. E os fariseus vendo isso. Não tem como a gente evitar os fariseus. Os fariseus estavam ali espionando Jesus. É ou não é? Tem outros trechos, eu só peguei e citei esse porque é a mesma passagem. Mas e os fariseus vendo isso, disseram: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Jesus, verso 3, ele porém lhes disse: não tendes lido o que fez Davi? Jesus, ele é esperto, ele vai na raiz. Os mestres da lei, vocês não leram a Bíblia? Quando teve fome, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias o inocente. Eles estavam priorizando o sábado. E você vai ver em várias situações, quando Jesus cura pessoas num sábado, eles falam: mas o sábado. Jesus pega e fala para eles: olha, está aqui quem é maior que o sábado. Está aqui quem é o Senhor do sábado. Está aqui quem é maior que o templo. A religiosidade, o sacrifício tinha se tornado maior que misericórdia. É a casa da mãe Joana? Não. A Bíblia fala para ter ordem e decência. A Bíblia fala para ter as formas. Então não é para esse lado e esse lado, não. A gente tem que encontrar o equilíbrio na palavra de Deus e entender o que Jesus quer ensinar. Agora vamos lá para João 8. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1. Vou contar um segredo para você. Esse trecho, do capítulo 1 até o verso 11, e o verso 53 do capítulo passado, ele não está em algum dos manuscritos antigos. Então, falam, alguns historiadores acreditam que foi colocado ali. O importante é, Jesus permitiu que entrasse na Bíblia. Tá? Então, tem um ensinamento aqui por trás. Mas é um texto que eles alegam, foi cortado e pode ser colocado. Tem uns manuscritos antigos que está até inserido em Lucas, no capítulo 22, se não me engano. Tá? Mas é a palavra de Deus, está na minha Bíblia e está na sua Bíblia aí. Diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Dá um pause.
Quando você adultera com uma pessoa só? Não. Lá em Levítico e Deuteronômio fala que o adúltero e a adúltera deviam ser apedrejados. Por que os fariseus só trouxeram a mulher? Feminista neles. Por quê? Porque não era a intenção de se aplicar a lei que eles estavam querendo ali. Tá? A gente vai ver. E pondo, verso 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, verso 6, isto diziam eles tentando, para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-lhe e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Não é simplesmente a perdoou e ficou. Mas sabe o que aquela mulher, você acredita que aquela mulher talvez possa ter se tornado uma seguidora de Jesus? Amém? Você concorda que essa mulher sabia que ela estava adulterando? Ela não foi enganada, eu pensei que ele era o príncipe encantado, eu fui lá, ele me seduziu, eu caí. Não, ela sabia. A Bíblia não fala quem era casada, se ela ou se outra pessoa, mas houve um adultério. Tá? Então, adultério sempre vai envolver no mínimo 3 pessoas. No mínimo. Tá? O casal e quem adultera do casal. 3 pessoas são afetadas. Ou se a outra pessoa é casada, são 4 pessoas. Mas no mínimo o adultério vai atingir 3 pessoas. Tá? Então, era um adultério. E o que acontece? Eles não trouxeram o marido, porque o intuito deles não era aplicar a lei, o intuito deles era interrogar, testar Jesus e pegar Jesus. Por quê? Porque eles estavam movidos de inveja, várias situações, e o que acontece? Eles queriam pegar porque eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus, eles não aceitavam Jesus pelas declarações dele, de ser o Filho de Deus, por ser o Messias, eles não aceitavam. Então, movidos de inveja, movidos de todos os outros sentimentos, eles pegavam e tentavam armar alguma situação, mas Jesus, ele sempre vai ter a resposta certa. Só o que me chama a atenção aqui é, hoje eu e você se colocaria em qual posição? De Jesus, da adúltera ou dos acusadores? Hã? Não, vocês não são igual a Jesus, cristãos, pequenos cristos. Vocês são acusadores, nós vamos conversar depois nessa linha. Mas vamos lá. Vem cá, guerreiro. Vem cá, guerreiro, por favor, vem cá. Vem cá, Luiz. Hã? Vem cá, ó, deixa o Lois. Vem, Lois. Vem. No caso, a gente vai transferir para um adúltero, tá? Só uma ilustração. Você fica no papel de Jesus escrevendo no dedo, escrevendo na terra. Eu não sei se você parou para perceber, mas a nossa caminhada com Cristo, às vezes a gente já chega assim. Cheio de culpas. Você era um homenzinho torto, morava uma vida torta. Você tinha uma vida torta e Jesus endireitou, amém? Se a gente não tomar cuidado, a gente fica naquele papel, bom tempo da nossa vida, de acusador. Por quê? Porque a gente julga, a gente aponta, mas o nosso papel é passar por, de repente, um ciclo, e a gente não vai, é inevitável que a gente chegue ali, de apontar o dedo. Eu passei por isso, eu falo por experiência própria, irmãos. Eu era o apontadorzinho de dedo, que o dia que eu queimei o dedo, fiquei quietinho. Um dia eu pensava assim, falei, por que esse irmão não está ajudando lá a fazer isso? Aí um dia eu fui pegar um negócio que eu esqueci na igreja, o irmão estava lá, sozinho, fazendo as coisas. Ele falou, Deus, vai, com 6 meses de convertido, levei essa injeção, nunca mais. Falei, eu aprendi. Mas se a gente não toma cuidado, é um hábito. Por que o louvor está isso? Por que o diácono fez isso? Por que isso, aquilo? Por que a cantina está isso? Por que fizeram o lanche na cantina, não fizeram almoço? Se a gente aponta o dedo. E esse papel não condiz a nós.
Não tem problema a gente chegar acusado. Não tem problema a gente, de repente, um dia ser acusador. Mas o problema é a gente não se arrepender. O problema é achar que nós, aos nossos olhos, estamos limpos. Limpos e santos. E não sabemos que as nossas vestes precisam ser lavadas. Misericórdia quero. Quando nós entendemos isso, a nossa vida vai começar a mudar numa profundidade, numa intensidade. Nós vamos ser mais longânimos e amorosos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com as pessoas ao nosso redor, com os nossos irmãos. E é isso que Jesus quer. Independente do papel, é fácil a gente pegar e falar, é fácil a gente apontar o dedo. Igual às vezes eu fico legal quando vem alguém falar, quando alguém vem sugerir alguma coisa, porque ele vê alguma dificuldade. Eu falo, vem, mas é legal quando eu vejo também, quando alguém vem apontar o dedo, pastor, porque isso está errado, está errado. Eu falei, irmão, vem cá, espera aí que eu vou passar a minha lista do que está errado para você aqui, ó, vem cá, tem mais, você esqueceu de ver isso, ver isso. Por quê? Porque são coisas, a igreja é composta de pessoas falhas, amém? Pessoas imperfeitas, pessoas que são doentes e vêm ao médico precisando de uma cura. Ninguém vai são para o médico, amém? A única coisa que você faz são, quando você acha que é são, é o exame da fábrica, é obrigatório. Mas quando você está bem, não está doendo nada, você não vai. É quando dói, é quando aperta. E nós precisamos entender esse papel do evangelho. Amém? Muito obrigado. Então, independente da minha pedrinha só. Então, independente da situação que a gente possa estar, talvez a gente possa hoje estar aqui. Poxa, eu estou sendo acusado, estou culpado, eu errei. Não tem problema nenhum. Você tem que olhar para aquele personagem, Jesus, que é real, que estende as mãos. E talvez se seu papel estiver no de acusador, lembre-se, misericórdia quero. E não sacrifício. Agora, quando nós entendemos que isso está fluindo na nossa vida, quando eu estou escutando o evangelho e estou colocando em prática, quando eu estou escutando o evangelho e eu estou colocando em ação, quando nós fazemos o que esses homens fizeram. Verso 9. Verso 7. E como insistissem perguntando, endireitou-lhe e lhe disse, eu já preguei sobre isso, tá? Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O dia que eu li com calma e com atenção, isso eu levei um susto, eu falei, Jesus não falou para não atirar, Jesus mandou atirar, atira, taca-lhe pedra. Mas quem está sem pecado? Agora eu pergunto para vocês, dentro desse contexto, qual era a única pessoa que tinha o direito de atirar uma pedra naquela mulher? Quem? Jesus. Ele o fez? Não. Agora para e pensa, essa mulher provavelmente talvez se tornou uma seguidora de Jesus, amém? Talvez ela não foi uma discípula direta, mas ela começou a acompanhar. Imagina a situação que aconteceu na vida dela. Eu ia começar a ir para a igreja. Eu ia ficar ali, eu ia procurar conhecer quem é esse Jesus. Cresce. Vamos lá. É possível que essa mulher estivesse na crucificação de Jesus? Sim ou não, né? Mas suponhamos que ela tivesse. Imagina, e é isso que nós devemos entender também. Imagina aquela mulher pecadora, ela sabia que ela tinha adulterado, e de repente ela veio e olha para aquela cruz, um homem injusto, inocente, sendo crucificado. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. É isso que é levar sobre si os nossos pecados. É nós estarmos num lugar, talvez aquela mulher, ela fala, uau, eu falei mal do meu irmão, uau, eu peguei e não paguei isso, e eu menti isso, e a gente vê Jesus sendo crucificado. Qual deve ser a nossa reação? Arrependimento e gratidão, porque teve um. Foi isso que foi pagar o preço. Muitos pensam, aquela mulher, Jesus livrou, não, ele estava imputando sobre ele aquela conta dela. Foi o que Jesus fez comigo e com você, quando ele escolheu morrer por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. E os que ainda vão acontecer, você consegue entender o cheque em branco que está lá? Mas não é para a gente abusar. Não é, então, Jesus perdoa, vamos pecar. Não, não é isso. Não é sobre isso. É sobre arrependimento. Mas é sobre seguir o exemplo de Jesus também. Poxa, ele agiu assim, eu devo agir assim. Só que as pessoas hoje querem olho por olho e dente por dente. Jesus falou que isso ficou. Mas não tem problema você querer. É o seu direito. Você tem um livre-arbítrio. Só que é com olho por olho e dente por dente que vai vir sobre você. O que Jesus fala para Pedro? Pedro, é esse futuro que você quer quando ele pega e corta a orelha do servo lá? Você quer que aconteça isso? O que Jesus faz? Jesus pega e cola e restaura o ouvido. Nós devemos aprender a seguir o exemplo de Jesus. Por quê? Porque a justiça dele é perfeita.
a minha, a tua não. Ah, pastor, para a gente estar concluindo, então, como eu devo saber até quando perdoar o meu irmão? Tem parâmetro, sabia? Não deve ser direto, vai, perdoa. Se é algo pessoal com você, ele já deixou as contas, 70 vezes 7. Um dia, só isso. Agora, se de repente você vê, você conhece algum pecador? Sem vergonha, safado? Brincadeira. Alguém que está em falha, alguém que erra de repente, por ser ignorante. As pessoas erram comigo, eu erro com as pessoas, mas sempre quando alguém erra comigo, eu pergunto, ela errou de propósito? Ponto. Ela errou porque ela não sabia? Segundo ponto. Ou ela errou porque ela sabe, esqueceu e deu uma deslizada? Tudo depende disso. Porque eu aprendi nessa vida que ninguém faz bobeira porque quer, ninguém faz maldade porque quer. É movido por alguma coisa, dá uma vacilada, é movido de um sentimento de raiva, vai e faz coisas que não faz numa situação normal. Mas de repente naquela situação ela faz. Então eu sempre pondero isso, mas a Bíblia também nos ensina a ajudar um irmão que erra, ajudar um irmão que falha, ajudar um irmão que peca. Está lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 15. Mateus 18, verso 15 em diante. Mateus 18, 15. Tem até um título em algumas Bíblias, né? O perdão do pecado de um irmão. Por quê? Porque nós somos pecadores, a Bíblia fala. As pessoas vão pecar ou contra nós, ou vão estar pecando e a gente vai estar vendo. O que cabe a nós fazermos? O que cabe a mim e a você fazermos? Vocês encontraram? Qual o título que está na sua Bíblia? Perdão do pecado do irmão. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15. Está entre parênteses, tá entre colchetes a minha. Se teu irmão pecar, vai e vai ter com ele. Né? Então, peraí. Se teu irmão pecar, vai ter com ele. E repreende. Quem? Quem? Não. Vai repreender quem? Vai repreender como? Ti e ele. Só os dois. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, presta atenção. Então tá, o homem pecou. Ele cometeu um pecado. Você vai lá e fala, irmão, você deu uma vacilada. Você estava escutando, você estava entrando no Facebook na hora da pregação, irmão. Não é pecado, você não vai para o inferno por causa disso. Mas, poxa, não é legal. Não adianta você chegar, pastor, olha o irmão aqui. Chega lá, o que a Bíblia fala? Vai ter com ele, não é? Por quê? Porque de repente a pessoa não está vendo. De repente eu não vi alguém entrando no Facebook aqui, mas você está do lado, você viu. Poxa, irmão, que falta de respeito, falta de temor. O que a Bíblia me ensina? Vai ter com ele. Por quê? Porque de repente você não sabe o que está acontecendo. E quando você vai ter com ele, você vai entender a história por trás. Isso pode gerar compaixão, isso pode gerar uma raiva. Você fala, está perdido mesmo, está sem temor. Fazer o quê? Amém? Mas se ele te ouve, quer dizer que você foi um canal de Deus para resgatá-lo, amém? Mas se ele não te ouve, então tem um time. Você vai lá, vê ele errar e vai ter com ele. Fala, não julga. Você fala, repreende e vai. Por que eu não devo julgar? Porque quem está de pé, cuide para que não caia. Não julgueis para que não sejais julgados, ok? Mas eu vou e falo até com ele. E escuta, entra por aqui, sai por aqui. Vai dar raiva, tá? Mas a Bíblia não fala para ficar por aí. A Bíblia não fala, deixa quieto. Vai lá direto para o pastor. Vamos aprender, isso é a palavra de Deus. Verso 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Olha, irmão, você errou, tal, aconteceu isso, não está dando certo. Não quero ele saber. Pronto, não tem problema, lava suas mãos. Você fez o que era direito, você fez o dever de um cristão, você fez o ensinamento de Cristo. Essas palavras foram proferidas pelo próprio Jesus, talvez em algumas Bíblias está escrito em vermelho, porque foi o próprio Jesus que ensinou. O cara não escutou, não tem problema, verso 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. 1, 2, 3. Não escutou quando falou para a igreja, quando colocou diante da igreja, não tem problema. Considera-o como um gentio e publicano. É simples assim.
Né? A gente pode até espiritualizar, olha, faça uma pelo nome do Pai, uma do Filho, uma do Espírito. Não, são 3 vezes Jesus falou. Vai sozinho, não deu, vai com uma testemunha, não deu, vai e leva diante da igreja. Porque aí você já vê uma obstinação, uma rebelião. A pessoa não quer, a pessoa está rebelde, ela não muda. Foi falado, não foi. Isso é a palavra de Deus. Por quê? Porque aí nós vamos estar exercendo a misericórdia, exercendo os ensinamentos de Jesus, e vamos, de repente, poder ter compaixão da pessoa. Não é simplesmente assim, falou e peca e continua, não. A própria Bíblia fala, faz, mas fala 1, fala 2, fala 3. Não resolveu? Considera como gentil. O que a Bíblia vai falar lá, Paulo vai falar? Com certas pessoas nós não devemos nem sentar à mesa. Por quê? Porque está obstinada no pecado, está cega. Ela acha que talvez aos próprios olhos ela está limpa, mas não sabe que precisa de um açoite, não sabe que precisa ter as suas vestes limpas. Esse é o Evangelho. Se nós aprendemos a aplicarmos isso, isso vai gerar em nós compaixão, isso vai gerar em nós misericórdia, isso vai gerar em nós, de repente, elevar o irmão a se arrepender. Você vai estar sendo um canal. Então, quando eu me omito, eu estou sendo negligente. Amém ou não? Porque de repente você vai ver uma coisa que eu não vi. Um exemplo. De repente você vai ver uma coisa que o seu marido não viu, ou sua esposa não viu. Você deve repreender. É uma instrução, é um ensinamento da palavra. Quando a gente faz isso, a gente ganha o nosso irmão. E aí as coisas acontecem. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo isso, que se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Aí Pedro pergunta, e vai lá no negócio pessoal. E se quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro é bem bondoso, né? Ele passou dos 3, ele fala 7, Jesus fala, é 7? 70 vezes 7. Então nós precisamos atender e aprender isso. Por quê? Porque isso eu vou ajudar meu irmão a se firmar, isso eu vou me posicionar, isso eu vou guardar meu coração de não julgar. Amém? De repente você vê um irmão aqui comendo na hora do culto. Aí você pode olhar e ser um fariseu que viu isso, ou você pode ser um cristão que fala, irmão, por que você está comendo? Tem a cantina ali depois e tal. Não, irmão, é que eu saí daqui, não comi nada, eu estou só. Então, irmão, quando for assim, vai ali, levanta ali no fundo ali, come um negocinho ali, vai ali no fundo, ali no banheiro ali, engole ali e vem. É uma dica. Por quê? Porque de repente ele está poupando o irmão de passar uma situação constrangedora. É coisa simples, mas são nas pequenas coisas. Porque se você pega e fala nada a ver, e você ensina o outro nada a ver, vai ser um cego guiando outro cego. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para aprender a exercer. Amém? Como nós vamos aprender que nós temos ouvido Jesus? Fazendo igual aqueles anciãos e jovens que ouviram e um a um deixaram suas pedras. Quando nós ouvimos de Jesus, vinde a mim todos estáis cansados, sabe que muitas vezes nos sobrecarrega? São as pedras da razão que a gente tem. Às vezes contra o nosso irmão, às vezes contra a nossa pessoa, às vezes contra qualquer situação. Mas fulano fez isso, ciclano fez isso, a gente carrega a pedra. Não tem coragem de jogar. E às vezes carrega, mas fica lá apontando com a pedra na mão. Deus é aquele que pode nos limpar, nos purificar. E o meu desejo é que nós possamos começar esse ano mais leve, zerado. E como nós fazemos isso? Eles ouviram. Foi a primeira vez que eu vejo os fariseus prestando e meditando na palavra de Jesus. Jesus falava, quem é ele? Pensa que é. Mas nessa situação eles meditaram na palavra de Jesus. Porque a Bíblia fala que eles refletiram no que Jesus falou. E um a um deixaram as suas pedras. É sobre isso. Se Deus tem falado e nós temos consciência do que Deus tem falado. Eu não estou falando, se alguém hoje, você tem alguém para acusar. De repente você tem carregado pedras. De repente você sabe que Deus tem pedido algo e tem entrado e não tem descido no coração. É sobre abrirmos mãos dessa pedra hoje. É sobre isso. Mas para isso precisa coragem, para isso precisa decisão. Você escolhe. Tem uma pedrinha. Você pode levar essa pedrinha e depois o Espírito Santo. É até bom porque é uma semente para o Espírito Santo ficar lá martelando. Tec, tec, tec. Essa pedrinha que você não jogou lá. Tec, tec, tec. Aí vai dar um trabalhando, você vai dormir. Tec, tec. Essa pedrinha. Ou você escolhe abrir mão de todas as coisas e falar, Deus, eu quero seguir o seu exemplo. Seguir o seu exemplo. Sem uma banalidade, como eu falei, vai, não peques mais.
Eu não te condeno, mas vai, não peques mais. E ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. É sobre isso. Não é sobre passar a mão no pecado, mas é sobre trazer o meu irmão para que ele seja restaurado. Amém? Como eu consigo isso para a gente encerrar? Pensa se fosse o inverso. Você queria que tivessem assim para você, ou você queria que tivessem assim para você? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ide aprender e misericórdia quero. Oséias 6,6 para a gente encerrar. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifício. A gente não pode perder a mão. Não está falando para não oferecer, mas ele fala, olha, não adianta nada estar aqui e aqui está zerada essa balança. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. E a gente vai estar orando. Enquanto a gente ora, a primeira parte dessa dinâmica é você que entendeu essa palavra, você quer vir aqui e deixar essa pedra aqui hoje aqui. Vem e deixa essa pedra aqui se você quiser e volte ao seu lugar, a gente vai estar orando. Tá? Pode vir onde você está, vem, joga, se não, obrigado. Antes da gente orar, sabe qual pedra, sabe qual gigante essa pedra está derrubando hoje? O nosso eu, o nosso orgulho, a nossa justiça própria, que é como trapo de imundícias. O maior gigante que precisa crescer, aquele que atrapalha as nossas vidas de rompermos, é o nosso eu, os nossos argumentos, que ele caia por terra. Amém? E eu queria orar por você, você que entendeu essa palavra, você entendeu que precisamos agir com misericórdia. Jesus falou, ide e aprendei o que significa misericórdia quero, mas você sabe que tem dificuldade, de repente você tem dificuldade de agir dentro da sua própria casa, ou muitas das vezes até com você. Sabe a pessoa que é perfeccionista, ela não consegue ter misericórdia nem com ela mesma. Eu queria orar por você, para que juntos em Deus nós buscássemos a força de Deus. Deus, eu quero ter um coração misericordioso. Deus, eu quero aprender a manifestar misericórdia na minha família, na minha casa, no ambiente de trabalho, Senhor. Me ajuda a seguir o Teu exemplo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ter forças, papai. Muitas das vezes não é fácil ficar na razão, muitas das vezes não é fácil ficar com os sentimentos, Deus, mas hoje eu escolho abrir mão disso e peço a Tua ajuda, Senhor. Eu peço a Tua força, me ajuda a exercer misericórdia na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, Senhor, na igreja, papai, no local de trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço para os irmãos estarem orando. Coloca a sua vida diante de Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um desses homens e dessas mulheres, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, por esse posicionamento deles, Senhor. Eu te peço, Deus, muitas das vezes não é fácil, muitas das vezes é fácil apontar, é fácil, Deus, queremos, Senhor, sermos até os acusadores, papai, mas nos ajuda a mudarmos, Senhor, nos dá esse coração misericordioso, papai, nos ajuda a seguir o Teu exemplo, Senhor, nos ajuda a manifestar essa misericórdia, sermos perdoadores, papai, a amarmos o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda, papai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, papai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que venha a longanimidade, Senhor, que venha, Senhor, o manifestar do fruto do Espírito, Senhor, manifesta a bondade através das nossas vidas, manifesta, Senhor, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a mansidão, papai, em nome de Jesus, Senhor, 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 em nome de Jesus, papai, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção, o Teu favor, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor,
no nome de Jesus, papai. Ajuda-nos a exercermos misericórdia na nossa vida, na nossa casa, com o nosso próximo, Senhor, na tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, papai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, papai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, papai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Hoje é o terceiro domingo onde nós celebramos a ceia do Senhor. E hoje é a primeira ceia do ano. Para participarmos da ceia é necessário que antes tenhamos sido batizados numa igreja evangélica. Se esse não é o seu caso ainda, teremos o batismo em agosto, no verão. Tá? Se você tem alguma dúvida ou tem alguma pergunta em relação ao batismo, pode estar procurando algum líder, algum pastor, que a gente vai ter o maior prazer em estar explicando, estar te mostrando, estar te ensinando. Tá? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Paulo ali deixa claro 2 pontos. Às vezes a gente fica preocupado em tomar, mas a Bíblia é bem clara aqui e fala: aquele que toma e bebe indignamente, ele come para sua própria condenação, não discernindo o corpo. E o que isso causa? Isso causa morte, isso causa enfraquecimento, isso causa doença, espirituais, emocionais, físicas. E quando nós comemos indignamente, de repente quando a gente está em pecado, de repente quando a gente está cometendo pecado, de repente quando a gente está com o coração cheio de mágoa, de raiva, e de repente a gente não perdoou. Um exemplo: de repente você veio e quebrou o pau com a sua esposa, a hora que entrou ali, de repente você deve sondar, a Bíblia fala. Mas de repente você teve uma discussãozinha: amor, não gostei do sua cor, da sua blusa, que blusa feia, tá pronto, uma coisa a mais. Então é nesse momento onde Paulo fala para que a gente sonde o nosso coração, para que a gente não coma indignamente. Porque quando nós comemos indignamente, nós estamos sujeitos a ficar doentes, fracos e dormir. Amém? Vamos estar orando? Amém, vamos estar orando. Senhor, te agradecemos, Senhor, meu Deus querido, Pai. Muito obrigado, Senhor, por pagar um preço na cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Pai, por esse sacrifício, Senhor, meu Pai. Pai, em nome santo de Jesus, que possamos estar lembrando dia após dia desse sacrifício, desse imenso amor, meu Deus amado. Pai, diante de Ti, queremos que através desse suco de uva, desse pão, Senhor, meu Deus amado, possamos estar representando o Seu corpo e o Teu
teu sangue, Senhor, meu Deus. Pai, em nome santo de Jesus, Senhor, meu Deus, que ao ingerirmos, Senhor, meu, possamos em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, ser renovados em Ti, Senhor. Eu quero derramar em nome santo de Jesus, Senhor, meu Pai, que ingerimos aqui, Senhor, meu Pai, possamos em nome santo de Jesus nos avivar em Ti, Senhor, meu Deus. Pai, que a nossa esperança está em Ti, Senhor, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, por nos amar primeiro, Jesus. E Pai, oramos por esses alimentos, representando o Teu sangue e o Teu corpo, meu Deus. Consagramos em Ti, em nome santo e poderoso de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a Sua voz, fala de Tua justiça. Jesus, este é o Teu sangue. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Todos vão participar da ceia, pegaram um pão e o cálice. Ficou alguém sem? O Cuca. Pegou? Pão. Faltou o pão para o Cuca. Tem mais alguém? Todos pegaram? Dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Podemos comer. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos beber. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tão grande salvação, pelo teu amor que derramado por nós ali na cruz do Calvário. Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado, pelo teu corpo que foi imolado por nós, por ali na cruz do Calvário, levar sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, Senhor Deus, e através desse sacrifício nos dá a vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, nosso coração está grato a Ti pela tão grande salvação. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por esse tempo com o Senhor, por essa mesa farta, Senhor Deus, pela ceia do Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, em teu nome, Senhor Deus, nós te agradecemos. Amém. Pode aplaudir o Senhor?